Bom, pessoal, como eu havia prometido para vocês, vamos fazer a análise das intenções de voto do Ciro Gomes. Eu conversei com vocês, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, eu vim um pouco mais para trás para ele fazer um papo mais descontraído. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a pesquisa de intenção de votos para 2022, a ida de Moro ao segundo turno com Bolsonaro, Lula, toda aquela história. O link do vídeo está aqui na descrição. Mas nós temos que falar, quase caiu aqui o celular, mas nós temos que falar sobre o Ciro Gomes, porque o Ciro ele precisa ligar aí na campanha dele um sinal vermelho, porque a situação do Ciro não é lá uma situação tão confortável assim, uma situação na verdade muito perigosa. Todos nós sabemos que Ciro Gomes tem uma difícil missão de ir até o segundo turno, tá? É uma situação bem complicada para ele chegar até o segundo turno. Mesmo que ele chegue, se ele for com o Bolsonaro, que é mais provável que isso aconteça, ele perde, tá? E ele perde de lavada. O Bolsonaro tem mais de 13, 15% de diferença do Ciro Gomes no segundo turno. Claro que tem muito tempo até as eleições de 2022, mas é um cenário diferente daquilo que foi encontrado em 2018, quando o Ciro Gomes venceria o Bolsonaro no segundo turno. Mas vamos analisar, e eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo as intenções de voto de cada um deles. E eu vou trazer o cenário sem o Lula, tá? Porque o cenário com o Lula concentra todos os votos da esquerda, vai para o segundo turno com uma diferença muito grande para todos os outros, 21%. Mas o Lula, pessoal, ele é ficha suja, ele não pode ser candidato. Portanto, não faz sentido nós falarmos sobre o Lula nesse momento, que é um vídeo sobre Ciro Gomes, sendo que o Lula não vai para o segundo turno, não pode disputar as eleições porque ele é ficha suja. Eu já falei sobre o Lula e o Moro, o link está aqui na descrição. Mas nesse cenário que você está vendo agora, o Ciro Gomes ele aparece com uma pontuação baixa. Tá? Nesse cenário, nós temos o Bolsonaro com 35%, o Moro com 13%, o Haddad com 10%, o Ciro com 7%, o Mandetta com 7%, o Dória com 5% e o Dino com 4%. O Ciro Gomes tem geralmente nas últimas eleições algo em torno de 10 a 12%. 7% é muito baixo. Porque se você pegar o que o Ciro Gomes tem feito de 2018 até agora, ele tem feito bastante. Tem aparecido, tem omisso o Ciro Gomes, nós não podemos falar que ele está sendo, em termos de mídia. Porque ele ter deixado de comparecer nas manifestações, ter endossado as manifestações, aquilo lá foi um erro enorme do Ciro Gomes. E é isso que ele está sendo cobrado agora. Tá? Mas já vamos chegar nesse ponto mais pra frente. Agora, com 7%, está abaixo da média histórica dele. Então, claro que o Ciro Gomes ele precisa ligar o sinal de alerta. E ele precisa ser ajudado pelo partido. O PDT precisa sim ajudar o Ciro Gomes. E o que nós mais vemos é o PDT jogando contra o Ciro Gomes. Primeiro com Tabata Amaral no ano passado. Tabata Amaral é uma figura política que poderia trazer ainda mais os jovens para o PDT e engajar os jovens junto a Ciro Gomes. Mas o que ela fez? Votou a favor da reforma da Previdência. Votou contra os trabalhadores, votou contra os mais pobres e votou contra os mais humildes. E aí depois nós tivemos o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, votando a favor do projeto da privatização da água, projeto do saneamento. E eu sei que você vai vir e vai falar para mim, não é projeto da privatização da água, o projeto do saneamento, blá 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 blá. O projeto ficou conhecido como privatização da água. Por mais que você possa gritar, por mais que você possa espernear, esse é um projeto que ficou conhecido como privatização da água. Cid Gomes votou a favor desse projeto. O que o Ciro poderia falar? Poderia ter ficado quieto. Ele poderia ter falado, isso é algo do meu irmão, ele vota diferente de mim, eu não tenho nada a ver com ele, eu teria votado diferente. Mas o Ciro fez a pior coisa, defendeu o irmão. Foi advogado do Cid, o Cid ficou quieto e o Ciro Gomes ele recebeu todas as críticas do Cid Gomes foram pro Ciro. Ele absorveu tudo. Ele não precisava porque ele não votou. Então o Cid Gomes atrapalhou o Ciro. Atrapalhou. E agora, nas eleições municipais, nós temos o PDT fazendo as coligações necessárias, importantes,
para ter força e estrutura política para chegar em 22 competitivo, e nós temos algumas pessoas dentro do PT reclamando, brigando, no caso o Túlio Gadelha, o namorado da Fátima Bernardes, porque ele quer disputar a eleição no Recife. Ah, Túlio Gadelha, faça meu favor, né? Faça meu favor, tá chorando. Ah, fica de mimimi. Não, eu vou sair, fica brigando, batendo pé, fazendo bico, que quer sair, fazendo beicinho. Túlio Gadelha, você já é deputado federal, já tem uma maturidade política. Essa eleição de 2020, ela tá completamente direcionada para 2022 e ele precisa entender isso. E mais importante, o candidato, o político, ele precisa fazer a leitura certa do que está acontecendo. Em Recife, pessoal, se você não é de Recife, o que está acontecendo? Está havendo uma disputa para ver a herança do Miguel Arraes. Hoje nós temos o PSB, que está sendo apoiado pelo PDT, com o Ciro Gomes, com o João Campos. João Campos é bisneto do Miguel Arraes. Mas a neta do Miguel Arraes, a belíssima Marília Arraes, ela vai disputar pelo PT. E aí, perdoe João Campos, mas meu coração bate mais pela Marília Arraes. Se ela estiver solteira aí, vocês também podem falar pra mim. Se você tem assessor, vamos fazer uma live aí. Tá? Não sei. Enfim. Tá? Essa é outra história. Estou sendo tomado pelo sentimento. Mas aquela mulher mexe com o meu coração. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Maria Arraes é gata. Ela é bonita. E é inteligente. Não tenho culpa. Meus sentimentos estão falando novamente aqui. Enfim, se ela tiver Tinder ou Happn, a gente até muda, porque agora tem essa possibilidade, né, de mudar a sua localização para Recife, enfim, a gente dá um jeito, enfim, não interessa. Mas o que importa é que em Recife há uma disputa entre os descendentes da família Arraes. Túlio Gadelha não tem chance. Então é muito melhor o Ciro Gomes compor com o PSB, o PDT compor com o PSB e fazer uma chapa para 2022. Isso é o mais importante nesse momento. É o mais importante. É o mais importante. Então o partido também precisa começar a ajudar o Ciro Gomes. Porque se o partido não ajudar o Ciro, a situação fica ainda mais difícil. E ela já é difícil. Liga o sinal de alerta, porque o Ciro não tem os 12%. E agora, aquele movimento que o Ciro Gomes deveria ter endossado, que era o movimento das torcidas de futebol, o movimento dos trabalhadores, eles deveriam ter endossado isso. Os partidos de esquerda, mas principalmente o Ciro Gomes, ele tinha que ter aproveitado esse movimento. Ah, mas o Ciro é do grupo de risco, papapá. Quer ganhar a eleição? Quer ganhar a eleição? Não tem jeito. O Joe Biden também é idoso. Salvo me engano, ele é mais velho que o Ciro. E ele vai para a campanha para presidente dos Estados Unidos. O Ciro Gomes falou, não, nós precisamos esperar, nós temos que esperar passar a marca de 100 mil mortos. Nós tivemos 100 mil mortos, a população não saiu. Então aquele foi o momento chave do Ciro Gomes. Ele tinha que ter saído às ruas. Ele tinha que ter apoiado os movimentos das torcidas. Perdeu uma grande oportunidade. Agora, se tem algo positivo para o Ciro Gomes com essa pesquisa, é o resultado do Mandetta. Mandetta tem hoje 7% de aprovação de votos. Mandetta é do DEM. O DEM está pensando, eu vou de Ciro ou eu vou de Dória em 22. E aí o Ciro Gomes pode ficar tranquilo. Porque, com relação a Dória, eu não vou colocar aqui, o Ciro Gomes está na frente do Dória no cenário sem o Lula. Perde, empata tecnicamente ali com o Dória no cenário com o Lula. Os dois estão empatados praticamente nos dois cenários, mas a intenção de voto do Ciro é maior do que a do João Dória, 2%. E 2% faz uma diferença porque isso é o que vai definir ali a ida para o segundo turno, aparentemente. Se o Ciro Gomes se juntar com o Mandetta e nós somarmos as duas porcentagens, o Ciro está em segundo. O Ciro está em segundo. Então você que fica reclamando do Democratas, você que acha, não, o Democratas é aquilo que nós estamos falando há muito tempo. O Democratas é a melhor chance que o Ciro Gomes tem para ir para um segundo turno. Se nós, é claro que não é bem assim, mas fazendo uma conta bem boba, bem burra, se nós somarmos as porcentagens do Ciro e do Mandetta em uma eventual chapa Ciro e Mandetta, Ciro como presidente, Mandetta como vice, eles têm chance de irem para o segundo turno.
Essa é a chance que o Ciro Gomes tem. Então, apesar de ficar ligado o sinal vermelho, há uma esperança do Ciro Gomes. Porque se ele de fato conseguir consolidar a chapa com o Mandetta ou com o DEM, ele pode chegar aos 14% e derrotar o Moro ou até mesmo o Haddad e ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Então, ficou essencial, questão de vida ou morte, a parceria PDT e Democratas. E é por conta disso que o Túlio Gadelha precisa entender qual que é a função dele e o papel dele nessa eleição. E o PDT também precisa entender qual é o papel dele nessa eleição. E é por isso que a eleição em São Paulo é tão importante para o Ciro Gomes. Porque se o PSB e o PDT vencerem o PSDB e o Democratas, o DEM fica muito mais tentado a pender para o lado do PDT. As eleições municipais desse ano, elas são fundamentais. Até caiu aqui meu braço na cadeira. Elas são fundamentais. Vamos ver, vamos esperar, mas nem tudo está perdido para o Ciro Gomes. Porque essa porcentagem do Mandetta é uma porcentagem que anima o eleitor cirista, anima o pedetista. Porque mostra que pode ser que haja uma esperança para o Ciro Gomes e tudo passa, como nós já estávamos falando, tudo passa pela aliança com o Democratas. Você gostando ou não. Ciro Gomes precisa do Democratas para vencer. Sem o Democratas, dificilmente. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, me siga também lá no Twitter. O pessoal às vezes pergunta quem que é, quem tá aqui, quem que é? Deixa aqui nos comentários se você sabe quem é o jogador de futebol que está ali. Talvez esteja um pouco longe, vocês não estejam conseguindo ver, mas deixa aqui o seu palpite. Twitter é @profileoficial.